Vamos lá, diário de trade do dia 1º de março de 2023. Encerramos já o dia aqui, às 12h05, já tínhamos encerrado o dia. Aí fizemos o preenchimento das nossas planilhas aqui e agora vamos fazer o nosso estudo. Gain hoje, 235 pontos, tá ok e não tá ok, né? Por que tá ok? Porque é gain, cara, é conta verde, tá tudo certo. E não tá ok porque por 2 vezes nós não deixamos o trade andar e aí ele não nos deu todo o potencial que ele tinha para que a gente pudesse fazer dinheiro com ele. No primeiro até ok, que bom que eu saí antes, agora no segundo não, o segundo deveria ter ficado mais. Vamos lá. Abrindo um gap de alta hoje o índice, né? Abriu na altinha aqui, 0,60%, 620 pontos aí de gap de alta. Já deu uma subidinha, sentiu a média de 72 e já começou a cair. Deu uma consolidada aqui, tentou renovar o topo, não conseguiu. E aí fez força aqui. Aqui até aconteceu uma coisa que me deixou meio triste, porque eu estava pensando ontem em fazer o diário durante a operação. E por um motivo ou outro, não sei, não quis fazer. E aí aqui, ó, isso aqui foi um engolfo de baixa. Ó. Aqui um engolfo de baixa, né? Bem definido. Um topo, um candle, martelo, né? Um martelo no topo aqui, né? Aqui isso aqui é um padrão. E aí aqui ele fez um engolfo, engolfou todo o candle anterior e virou a média de 8 para baixo. E o estocástico estava virado para baixo também, já virou o estocástico para baixo e com volume acima da média. Uma entrada perfeita, né? O stop ok. E aí o que eu fiz? Eu tentei clicar aqui, cara. Quando esse candle fechou, ele fechou e eu já tentei pôr aqui uma ordem de venda. Agora aqui não vai dar porque está bloqueada a plataforma, 3 operações, ok, o gerenciamento é isso aí. Mas aí quando eu cliquei para pôr, a B3 não aceitou a minha ordem de venda. Ah, por quê? Sei, uma mensagem do preço, não aceita a ordem com o preço abaixo da ordem, não sei o que, mas, pô, cara, era uma ordem oco. Eu boto a ordem aqui, ela fica, se o preço volta, pega. Eu não entendi por que a B3 me boicotou nessa aqui. Mas eu acho que a partir de amanhã eu vou começar a fazer ao vivo, porque esse tipo de situação, de repente, eu posso contestar. Porque eu pus exatamente aqui a ordem, tentei pôr, né? E olha aqui, ó, daqui até embaixo ia me dar 330 pontos, né? Vamos ver até a minha saída aqui, ó, 310 pontos. Ia acionar meu trailing stop, se voltasse, como voltou, né? Eu ia sair aí com, aqui deu 310, mais 22, 330 pontos, vamos dizer assim, eu ia sair com 230 pontos na pior das hipóteses, né? Mas eu saí somente com 100 pontos, 105 pontos foi assim. Deixa eu ver se está aberto aqui no relatório. Eu já digo. Não é esse, é o outro. Aí eu tenho 3 relatórios aqui. 105 pontos só. Por quê? Por quê? Por que eu saí com 105 pontos? Primeiro, se eu boto aqui, o meu stop ia ficar certo, né? Se eu consigo pôr aqui, meu stop ia ficar certo. Eu ia correr um risco ali, ó, como certamente eu ia ser estopado, né? Se eu ficasse na operação. Mas aqui ela andou, eu podia ter pego essa pernada aqui. Podia, claro que podia, mas não, por esse motivo não deu certo. Então o que aconteceu? Eu tive que pôr aqui a minha ordem, mais próximo da perda dos fundos, né? Aí perdeu aqui, perdeu aqui, perdeu aqui. Como ele perdeu aqui os fundos, ele deu essa acelerada inicial e ele me deu uma máxima exposição positiva de 130 pontos. E, cara, esse candle aqui, ele foi negativo, 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 e ele chegou aqui no ajuste e ele começou, tipo, se amarrar, se amarrar, se amarrar, se amarrar, e aí ele tava
preso e não ia, e eu já sei por experiência que esse candle geralmente ele sofre uma pancada de volta. E aí o que aconteceu? Eu zerei. Zerei o cara, o estocástico já estava sobrevendido também. Já estava sobrevendido também. Então a melhor entrada seria aqui onde eu queria, que eu ia pegar aqui esse range de pontos aqui, para lá, né? Ia dar 1,5, uma vez e meia o risco. E, cara, e aí eu zerei aqui, saí com 110 pontos, que deu 0,5, né, deu meia vez o risco, e aí ele voltou tudo e ia lá no meu stop. O meu stop estava aqui assim, ó, ele ia me stopar legal. Depois ele caiu de novo, né, e aqui ele fez um micro pivô. Fazendo esse micro pivô, ele andou. Ó, eu não estava aqui no momento dessa queda. Ah, meu, mas tu tá operando e tu não estava na frente do computador. Não, não estava. Porque o meu plano de trade, dentro do meu gerenciamento, ele diz que se eu saio de uma operação, ou se eu tomo um stop, ou se a operação dá alvo, eu tenho que me ausentar da frente da tela. Por quê? Para não ficar com viés, para eu poder ver o que, que a operação fez. Porque aqui, ó, ele caiu e voltou, né? Em cima de um ajuste. Fez um martelo e confirmou o padrão, né? Isso não seria um martelo de fundo? Se ele vai lá para cima, é um martelo de fundo, só que ele não deu certo. Então eu podia pegar e fazer uma compra aqui, ó. Um stop lá embaixo, comprava aqui, eu ia ser estopado. Então é para esse tipo de coisa que eu tenho que sair da frente da tela. Então eu saí da frente da tela por muitos minutos. Quando eu voltei aqui, já estava nem sequer rir. E aí ele não aproveitei o trade. Se eu estivesse aqui, eu venderia a mínima desse candle branco aqui, venderia essa mínima, deixava o stop lá mesmo, né? E aí eu ia tentar buscar o máximo de pontos possível. Vamos ver. Aqui já ia acionar meu trailing. Ele ia andar, ó, 413, 456, 409, andando de novo, 600, 630, 770. Aqui esse cara aqui veio para baixo primeiro. 828, 720 pontos. Ia me tirar aqui, na metade desse candle aqui, com 720 pontos, de acordo com o meu gerenciamento de trade, com a minha estratégia de condução. Viu? Às vezes sair da frente da tela é bom e às vezes é ruim. 2, 4, 6, 8, 10. São 10 minutos que o plano prevê. Se eu tivesse voltado antes dos 10 minutos, eu teria visto a entrada e eu teria feito. Né? Micro pivô, pum, pancada. Já era o segundo teste, né? Na linha d'água, no ajuste. Pois ele veio e rompeu a linha d'água, né? Testou a linha d'água lá e voltou. Voltou, subiu, lateralizou, subiu, testou o ajuste, a média de 72, caiu de novo. Aqui foi de novo Isso daqui pode ser uma estrela de topo, né? É uma estrela de topo. Ela não estava numa região bem privilegiada. Eu não vi que isso daqui era uma estrela de topo, só agora que eu estou vendo. Estrela da tarde. Uma estrela da tarde, pode se dizer que seja, né? Não está bem bonitinha, mas ela está dentro do padrão, né? E aí aqui vendia aqui na perda desse cara aqui, stop lá mesmo e 316 pontos dava aqui. Já ia acionar o trailing e ia me tirar com 216 pontos, mas aí depois eu podia entrar de novo aqui nessa perda de mínima aqui e pegar o resto. Bom, enfim, o que aconteceu aqui? Eu não vi isso aqui. Quando cheguei aqui, estava aqui, né? Botei aqui a minha ordem na linha d'água
Ele veio, testou, e aí o stop correto é o candle de entrada, né? Para operar a linha d'água, o candle de entrada que deu a entrada é o tamanho do teu stop. Então o coisa estava aqui, minha ordem gatilho estava aqui, e o meu stop ficou exatamente ali. Tá? Eu não mexi no stop, 200 pontos. Eu podia botar um pouquinho mais para cima o stop, porque eu tinha mais 100 pontos daqui, né? Que ficou a gordurinha, para tentar buscar esse alvo maior. Então, o que, que aconteceu? Ele voltou lá, ele deu 195 pontos de máxima exposição negativa. Aqui, 195 pontos. Ele não me estopou porque não era para estopar. Ah, ele não me estopou porque realmente não era para ele me estopar. O troço foi maluco. E aí quando ele foi lá, ele caiu aqui, eu vim aqui e zerei. Porque eu achei realmente que ele ia voltar. Ele não voltou. Ele foi lá, testou de novo a média de 34, caiu, subiu e desabou. Desabou lá embaixo. Daqui 350 pontos, ia dar aqui, ele ia me tirar com 250 pontos. Né? Aí depois eu podia até entrar aqui de novo, mas não, se ele me tira nessa barra, 10 minutos, né? 2, 4, 6, 8, 10. Eu não ia entrar aqui, nesse cara não entrava, entraria aqui. Nessa perda de fundo aqui. Era aqui a entrada. Eu errei. Agora, por que que entrou aqui? Por que que eu entrei aqui? Eu não sei. Eu acho que porque eu queria pegar a perda da mínima desse cara aqui. Mas a entrada deveria ser aqui, ó. Deveria ser aqui. Aí eu podia conseguir pegar aqui mais uns pontinhos um pouquinho melhor. Né? Aqui eu entrei aqui, ele voltou, caiu de novo, e aí aqui daqui eu saí com 85 pontos só. Daqui eu saí só com 45 pontos. Se eu tivesse segurado, sairia com pelo menos 250, a gente já viu. E daqui, se eu tivesse entrado corretamente, eu teria saído com um pouquinho mais de pontos aí. Talvez tivesse feito quase a meta da semana hoje. Só que tomar um pouquinho mais de cuidado. Hoje, né? Talvez tivesse extrapolado a meta da semana e talvez já tivesse ficado aí com uns 2 dias de folga, né? Porque amanhã é quinta e sexta. A gente não sabe, né? A gente não pegou, então a gente não tem como saber. Tá? Mas o que fica aqui de hoje, cara? Fica de hoje ficam duas coisas. Primeiro, eu tomei muito cuidado com os estocásticos hoje, tá? Exceto neste cara aqui, neste último trade. Este último aqui não, eu não olhei e eu entrei ali, ó. Tinha volume? Tinha, mas o estocástico estava sobrevendido, então não deveria. E nesse cara aqui, o estocástico, ele não tava bem nessa formação aqui, ele estava um pouquinho mais para cima aqui, assim. E aqui, olhando pela linha aqui, parece que estava naquele cano anterior. Mas ele não estava tão para baixo aqui, ele estava mais ou menos nessa curvinha aqui, ele tem uma curvinha, ó, ele estava caindo. Então por isso eu entrei, né? E naquele cara lá, nessa primeira aqui, ele estava perfeito, ele estava lá em cima, ó. Tava lá em cima antes de 50%. E volume, né? E bastante volume. Então aí eu entrei, ele caiu. Só que depois ele voltou. Depois ele voltou. E aí, se eu não tivesse zerado aqui, ele teria pego meu stop. E aí ia começar, já ia sentar ali no Grachowski. Certo? Então tá. Como foi o meu dia no mercado financeiro na minha vida? No mercado financeiro o dia foi bom, cara. Foi razoável, vamos dizer assim que foi razoável. Eu respeitei bastante o meu stop hoje. E respeitei bastante, tentei respeitar o máximo possível o estocástico, né? Mas quando o estocástico não dava, o volume dava. Então eu tenho que prestar bastante atenção nisso. Vou até botar um bilhetinho aqui que é para eu não descuidar mais disso.
cuidar estocástico e volume. Certo? O que eu aprendi hoje? Hoje eu aprendi a ter um pouco de paciência, né, cara? Se bem que se naquele primeiro trade lá eu não tivesse zerado ele, eu teria sido estopado já o dia. Então eu preferi sair com poucos pontos ali. Peguei quase toda a máxima exposição que o trade deu. Então tá ok, né? Eita! Então tá ok. E talvez no segundo trade, cara, eu deveria ter ficado mais, né? Isso eu aprendi que eu tô cada vez me convencendo mais de que a minha análise é muito boa. Eu só preciso é ter mais confiança em mim mesmo, né? E eu tenho que dar uma cuidada nesses stops aí, talvez mudar os pontos de entrada, entrar mais em topos, porque eu deixo para entrar nas perdas dos fundos. Então, é que tem um problema também, né? Se eu antecipo a entrada para o topo, ele pode não perder o fundo, e aí se ele não perde o fundo, ele forma um novo fundo, um fundo mais alto, o que significa a reversão de tendência. E o que para mim não dá certo, né? Aí é stop certeza. O que eu faria diferente? Teria saído da frente da tela no segundo trade quando ele começou a andar um pouquinho a favor. Aí eu teria saído fora. Teria ido fazer alguma coisa. Talvez tivesse ido lá buscar a Lavínia e tivesse deixado ele andar. Aí sim, aí eu ia dar aí 300 pontos e ia bater a meta do dia, bem de boa. E no terceiro trade teria entrado antes. Pelo que eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, sou grato pela minha esposa que me apoia todos os dias, me apoia sempre, minha companheira. Sou grato pela nossa filha que nos traz muita alegria, inclusive estava aqui agora pegando lápis de cor. E eu sou grato pela oportunidade de poder fazer esse trabalho, sou grato pela vida, sou grato por tudo de bom que a vida nos dá. Sou grato ao patrão velho por ele ter proporcionado para mim esse gain de hoje. Quais as intenções para o dia de amanhã? Operar bem. Tá? Amanhã eu quero somente operar bem. Se tiver gain, melhor ainda, mas eu quero operar bem. Feito. Diário de trade de hoje era isso. Amanhã voltamos. Até mais.